Shalom, irmãos. Eu me chamo Cauã, para quem tá assistindo, quem vai assistir no YouTube, né? Hoje sou eu quem vai estar trazendo a palavra aqui de novo. Amém? Eu vou estar falando sobre a importância do perdão. Irmãos, eu vou falar sobre o perdão separadamente, como eu faço quase todas as minhas ministrações. Eu faço dividido para que fique bem claro. Primeiro eu vou falar sobre o reconhecimento para o perdão. Irmãos, o primeiro passo para nós perdoarmos ou sermos perdoados é reconhecer que estamos magoados, com raiva ou com outro sentimento ruim em nós. Não é certo ficarmos guardando esses sentimentos para nós, porque justamente por esse ato de guardar, ele pode nos prejudicar, nos trazendo coisas ainda piores. O certo é que falemos e admitimos que estamos com algum problema para que a gente possa perdoar ou para que a gente possa ser perdoado. Não adianta, irmãos, por exemplo, um colega de escola, de trabalho ou de qualquer outro lugar fazer algo que a gente não goste e eu não falar que eu não gostei. Guardar a raiva para mim, guardar a angústia, o sentimento ruim de que eu não gostei, não é bom guardar para mim. Tá errado isso. Se você for uma pessoa que guarda sentimentos para si, mude. Seja mais aberto sobre isso com alguém, nem que seja só com Deus, mas que tu seja aberto com Ele, porque o mais importante é ser aberto e principalmente com Ele, para que a gente não guarde esse sentimento só para nós e que a gente não seja prejudicado por esses sentimentos ruins. Irmãos, que vocês sejam o mais aberto possível com ele, para que ele possa, para que ele possa ajudar vocês, porque omitir os sentimentos ruins para si prejudica muito, nos transforma em uma pessoa que nós não somos e a gente nem percebe. Por guardar isso só para nós, muitas vezes a gente se torna rudes, ignorantes, não falamos e nem respondemos direito aquela pessoa que fez algo para nós e não só ela, mas outras pessoas também que não tem nada a ver. A gente acaba sendo uma pessoa ruim para as outras sem nem perceber, por guardarmos esses sentimentos em nós e deixar que ele nos transforme. Amém, irmãos? Podendo nos transformar, a gente pode se transformar além de ser rude, ignorante, entre outras coisas que nos tornam mal educados, nos tornam pessoas piores, que não que não aparentam ser cristãos, que não aparentam ser de Jesus. Às vezes, muitas vezes esses sentimentos podem nos tornar até agressivos, fazendo com que a gente socorra ou recorra, melhor dizendo, à agressividade. Tudo por um sentimento que a gente podia evitar sendo aberto, nem que seja só, e principalmente só com Deus. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, a importância do perdão. Como eu estava dizendo, nós devemos contar quando algo nos incomoda, justamente para que a gente não deixe que esses sentimentos nos transformem. Irmãos, nós devemos admitir nossas angústias e perdoar. Lá na oração que está escrita em Mateus, do Pai Nosso, se a Sophie puder ler para nós, enquanto eu vou pegar uma aguinha. Claro. Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.
Tem uma parte dessa oração que fala para nós perdoarmos, para que perdoem nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, irmãos, se nós perdoarmos, se nós não perdoarmos e guardarmos esse sentimento, essa angústia para nós, além de nós estarmos prejudicando a nós mesmos, porque isso acaba fazendo um mal para nós, nós estamos indo contra uma vontade do Senhor. Nós estamos indo contra um dos princípios dele. Amém, irmãos? Porque ele mesmo disse para nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, assim como para nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos. Amém? A gente tem que seguir o máximo possível os princípios do Senhor, as vontades dele. E uma delas é nós perdoarmos e aprendermos a ser perdoados. Amém? Então, irmãos, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos refletir sobre nós guardarmos os sentimentos para nós, porque eu também já fiz isso de guardar sentimento, guardar angústias, e não é só angústias, irmãos, principalmente sobre o que eu estou falando, que é perdão, ou que alguém fez para ti, tu não perdoou, ou outra coisa que envolva o perdão, mas também entre outras angústias, como tá sofrendo por outras coisas, por coisas que a gente não quer falar para ninguém que a gente está sofrendo, mas isso acaba nos prejudicando, como, deixa eu pensar num exemplo aqui, sobre tu ter brigado com teu pai, por exemplo. Envolve perdão também, mas traz uma angústia e pelo teu orgulho tu não pede perdão ou tu não aceita o perdão e isso acaba te prejudicando, porque isso vai te tocando por dentro, vai te apodrecendo e tu não tem coragem ou o orgulho não deixa, né, tu pedir perdão ou ser perdoado e isso vai te transformando e acaba prejudicando, trazendo coisas ainda piores, como a depressão, como eu tinha dito na outra ministração, ou ansiedade. Amém, irmãos? Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é o reconhecimento para ser perdoado. Irmãos, tudo que eu falei sobre reconhecimento para nós perdoarmos, também serve para nós sermos perdoados. Amém? Da mesma forma que não devemos omitir nossas frustrações e raivas, e sim perdoar quem nos trouxe esse sentimento, nós também devemos admitir quando erramos, porque muitas vezes a gente pode ter sido quem levou esse sentimento para outra pessoa e nós nem nos damos conta. Como, por exemplo, algo que a gente falou e deixou outra pessoa magoada, sentida, triste, e a gente nem falou por querer. A gente não fez pela intenção de magoar ela, de deixar ela triste. A gente falou inocentemente e acabou magoando ela. Mas mesmo que não tenha sido propositalmente, irmãos, nós devemos reconhecer que erramos e pedir perdão para o Senhor. Amém? E principalmente, irmãos, nós devemos pedir perdão para aquela pessoa que nós magoamos, sabendo que a gente magoou, que a gente entristeceu, que a gente irritou, mesmo com intenção, sem intenção, a gente tem que pedir perdão, irmãos. E isso vale também para quem a gente não fez nada. Como, por exemplo, eu briguei com a mãe. Não, com a mãe não, porque ela vai ficar brava, vou dar esse exemplo. Eu briguei com a Sofia e só que eu não estou errado. Mas eu acabei me exaltando, me exaltando por ter brigado com ela, mesmo não estando errado, mas eu tenho que pedir perdão também. Porque eu também briguei. Mesmo não estando errado, eu briguei. E eu tenho que pedir perdão mesmo assim, reconhecer e deixar o orgulho de lado. Amém, irmãos? O maior inimigo do perdão, irmãos, é o orgulho.
Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. O maior inimigo do perdão é o orgulho. Amém, irmãos? Continuando. Irmãos, eu vou deixar uma passagem aqui para que vocês reflitam sobre ela. E eu não vou comentar nada sobre essa passagem. Eu só peço que vocês anotem, leiam e reflitam. Quais os prejuízos que nós podemos ter em relação ao não admitirmos os nossos erros e guardar as mágoas dos nossos erros para nós mesmos? E as mágoas dos erros dos outros para nós também. Amém, irmãos? Anotem aí. A passagem é Mateus 6,14. Nas Escrituras, nós aprendemos que até mesmo quando nós não fizemos nada de errado, nós também temos que perdoar, como eu tinha dito isso, tinha dito antes. E isso está escrito nas Escrituras também. Sabe por quê, irmãos? Porque se mesmo nós não pedindo perdão, mesmo a gente não pedindo perdão, sendo que a gente não estava errado, a gente vai acabar carregando também uma angústia em nossos corações, o orgulho, acabar carregando intrigas, porque por não pedir perdão mesmo não estando errado, porque a gente mesmo não estando errado, a gente vai acabar ficando de mal com aquela pessoa, com um tio, pai, avô, tudo um pouco, não importa quem seja, irmãos. A gente vai acabar ficando com uma relação ruim por estarmos, por, por deixar o orgulho nos dominar e nós não admitirmos nossas angústias, não admitirmos nossos orgulho, não deixarmos de lado o orgulho e não pedir perdão. E principalmente, além disso tudo, irmãos, nós vamos estar desonrando o Senhor, desonrando Deus por não fazer um dos seus princípios. O perdão, irmãos, é algo que o Senhor fez para nos livrar de muitos problemas que nós poderíamos ter e ter que carregar pelo resto da vida. Esse foi mais um dos favores, irmãos, que o Senhor fez e deixou para nós. Ele deu o Filho dele na cruz para perdoar nossos pecados. Ele nos deu perdão para nós não carregarmos sentimentos mundanos e ruins nos nossos corações. Irmãos, o Senhor nos ama e toda vez que a gente não segue esses princípios, nós estamos desonrando e jogando fora tudo que Ele nos deixou para nos ajudar. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos 3 tipos de situações com o perdão. Quando nós perdoamos, quando pedimos perdão por ter errado e quando pedimos perdão por outra pessoa. Irmãos, nós também podemos pedir perdão por outra pessoa. Jesus Cristo pediu perdão por nós na cruz. Ele falou: perdoa, Pai. Perdoa eles, Pai, pois não sabem o que fazem. Ele pediu perdão por nós. Ele se entregou por nós. Aquele foi o maior pedido de perdão que nós já tivemos. E nós podemos usar ele como exemplo para pedirmos perdão para o Senhor por outras pessoas. Por exemplo, eu vivo pedindo perdão por coisas que meu pai faz porque ele é inocente e não sabe que ele está errado. Como, por exemplo, adorar imagens. Meu pai é devoto a uma imagem. E eu vivo pedindo perdão a ele, por ele, porque ele não sabe da verdade, ele não sabe que aquilo é errado. E eu tento, não adianta, irmãos, nós só pedirmos perdão e não tentar mostrar a verdade. Eu também tento mostrar a verdade. Mas nós podemos sim pedir perdão pelos outros. A mãe ensina o Joaquim a pedir perdão, mas ela também pede perdão por ele, porque tem coisas que ele faz que ele não sabe que ele está errado ainda, ele é novo. Amém, irmãos? Quando alguém nos pede perdão, nós temos que aceitar os perdão que essa pessoa está nos pedindo, irmãos. Por mais que a gente esteja com raiva,
na hora ou outro sentimento, nós temos que aceitar, porque precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. A gente nunca, irmãos, nunca vai conseguir ser perdoado se a gente também não aprender a perdoar. Nós vamos estar fazendo exatamente o que eu tinha dito antes, sobre guardar as emoções ruins para si. Irmãos, para vocês terem uma noção do quão importante é o perdão, o Senhor nos fala que se o povo da antiguidade não tiver, que se o povo da antiguidade tivesse algum perdão em dívida com alguém e fosse fazer uma oferta, que largasse a oferta na mesma hora e fosse se acertar com um irmão e depois voltasse. Isso está escrito lá em Mateus 5:24. A Manu pode ler para nós. Está escrito exatamente isso. Mateus 5:24. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Amém. Irmãos, está escrito exatamente o que nós devemos fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, antes de tentar ter um relacionamento com o Senhor ou outra coisa, é aprendermos a perdoar e aprender a ser perdoado. Porque nós, se a gente não aprender sobre o perdão, irmãos, nem que seja o mínimo, a gente não vai conseguir ter um relacionamento sincero com o Senhor. A gente, irmãos, nós, irmãos, temos que aprender pelo menos a ser perdoado um pouco, a perdoar, que o Senhor vai nos ensinando o resto. Amém, irmãos? Porque se a gente não perdoar, a gente nunca vai aceitar o perdão do Senhor para nós. A gente sempre vai se sentir culpado, não vai se achar digno de conversar com Ele, de ter um relacionamento com Ele, e nós vamos viver em pecado por não aprender a perdoar e aprender a ser perdoado. Então, irmãos, foi isso que eu queria falar sobre o perdão. Espero que tenha ficado claro para vocês tudo que o Espírito Santo me revelou. Eu sei que não foi uma ministração grande, como eu costumo fazer, com mais tempo, mas era para ser uma ministração mais pontual, mais direto no assunto, para que fique claro, que entre na cabeça de todo mundo sobre o perdão, sobre as nossas angústias, sobre reconhecermos quando erramos e também quando nós não erramos, mas mesmo assim temos que perdoar. Quando alguém erra com nós, a gente tem que perdoar. Amém, irmãos? Ô, Daia, antes de tu acabar a gravação, vou dar um testemunho aqui sobre o quanto a angústia pelo perdão pode nos prejudicar, né? E isso, não foi tão recente, mas também não faz tanto tempo. Foi ano passado, ano passado ainda no meio do ano, aí eu acho. Teve uma época, um mês ali, eu acho, que eu tava angustiado e eu nem lembro por quê. Nem lembro por que que eu tava angustiado, era por algumas coisas. E a gente tinha ido para o Rio Grande do Sul. A mãe, a Sofia tinha ido junto também, o Digo, eu. E nessa época a mãe tava me achando estranho, tava me achando muito quieto, tava me achando meio que afastado dela, da Sophie. E eu não conversava mais direito, porque eu estava angustiado. E teve um dia que a gente estava lá na minha avó, né? E a gente tinha ido comprar açaí de noite. E tinha ido só eu e ela no carro. E aí ela pegou e me perguntou o que estava acontecendo. E ela vivia me perguntando. Eu falava que não era nada, que eu tava bem e que não era nada. E daí nesse dia a gente foi e ela me perguntou e eu não tinha dito. Ela falou que tinha alguma coisa acontecendo sim, porque eu tava diferente, tava mais quieto e não tava falando, não tava falando muito com as pessoas em geral. E aí eu peguei e falei para ela o que estava acontecendo, chorei um monte
Mas depois que eu falei para ela tudo que estava acontecendo, por que que eu estava angustiado, eu acabei melhorando. Melhorei, voltei a falar com todo mundo, não estava mais afastado, não estava mais triste, não estava ficando mais triste por umas coisas bestas. A mãe, nem sei se ela lembra. Tu lembra por que que eu tinha ficado, mãe? Sim, eu lembro. Posso comentar uma coisa, já que tu falou nesse assunto, Daí? Sobre é importante falar, né? Mas a gente tem que saber para quem vai falar, né? Porque eu me lembro que na ocasião eu aconselhei o Cauã porque ele estava olhando só para as coisas que estavam dando errado, ele não estava olhando para as coisas que estavam dando certo. Então isso é muito importante tu saber com quem, porque também não é com qualquer pessoa. É com aquela que o Espírito Santo, né, direcionar, claro, de preferência com a mãe, né? No caso dos adolescentes. Porque a mãe, ela faz o papel do Espírito Santo na vida da gente, né? O nosso relacionamento com a mãe aponta pro relacionamento com o Espírito Santo. Então, é muito importante porque dependendo de quem tu te abre e fala, e dependendo daquilo que tu vai receber como conselho, em vez de gerar vida, pode gerar morte, né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas sim, eu lembro da situação, sim. Foi uma experiência, né? Foi uma situação ruim, mas foi uma experiência bem boa, né, filho? É isso, Dai.